A gente encerrou falando um pouco sobre imunização, sobre vacina, sobre a diferença entre vacina e soro. Vou parar aqui e colocar de novo, que deu erro. Sobre vacina e soro, como é que eles fazem o soro, como é que fazem vacina. Hoje a gente vai dar continuidade a partir daqui, onde tem imunização de rebanho. Então, quando a maior parte da população está vacinada contra uma doença, ela tem uma propriedade chamada imunização de rebanho, também denominada de imunização de grupo ou imunidade coletiva. Mesmo que uma pequena parcela da população não tenha sido vacinada, ela acaba sendo protegida pelas pessoas imunizadas, pois existem menos pessoas suscetíveis à doença, o que diminui sua disseminação. Assim, quem não pôde se vacinar por contraindicação, como idosos, pessoas com sistema imunitário comprometido, ou bebês que não podem tomar certas vacinas, fica mais protegido, pois as chances de ser infectado em uma população cuja maioria está imunizada são menores. Então, imagina, por exemplo, uma sala de aula, né? A sala de vocês. E aí, na sala de vocês, é, uma pessoa ficou gripada e ela foi para a escola. Então, no momento que ela foi para a escola, que ela ficou gripada e ela foi para a escola, a facilidade de todo mundo pegar é muito maior do que se ela tivesse ficado em casa. Porque se ela tivesse ficado em casa, ela não estaria transmitindo, né, o vírus para os colegas. Essa mesma ideia de transmitir doenças, ela é também levada para não transmissão de doenças. Por quê? Porque se ele foi para a sala de aula, ainda no nosso exemplo, se ele foi para a sala de aula e ele transmitiu a doença para a maioria da sala, a maioria da turma ficou doente, ficou gripado, depois que todo mundo ficar bom, dificilmente alguém vai ficar doente. Por quê? Porque todo mundo já ficou, nesse sentido. No caso da vacina, é o contrário de adoecer. Se uma pessoa só vacinar, dificilmente todo mundo não vai pegar a doença, porque só um está vacinado. Então, ao contrário da gripe, quando um está gripado, todo mundo gripa. Já quando é vacina, quando um está vacinado, só essa pessoa está protegida. Ninguém mais está protegido. Agora, se todo mundo se vacinar, ou então se a maioria da sala se vacinar, as poucas pessoas que não se vacinarem, elas estão meio que protegidas porque não tem quem passe doença para elas. Não é porque elas estão protegidas para caso ela pegue a doença, mas as pessoas ao redor dela estão protegidas. Então, não vai ter quase pessoas para passar doença para elas daquela vacina. Então, provavelmente ela está tão protegida quanto quem tomar vacina. Não que seja essa a ideia que vocês tenham que ter ou que qualquer pessoa tem que ter. Nós sempre temos que estar no grupo das pessoas que estão protegidas. Esse grupo de pessoas que não estão protegidas com a vacina, normalmente são pessoas que não podem tomar a vacina e não pessoas que não querem, porque todo mundo quer se proteger. Esse termo de, tipo assim, a maioria das pessoas estão protegidas, apesar de nem todas terem sido vacinadas, é chamado de imunização de rebanho ou imunização de grupo, coletiva, porque nem todo mundo está vacinado, mas a maioria está. É importante ressaltar que a vacinação massiva da população erradicou algumas doenças, isto é, elas foram praticamente eliminadas. No entanto, se as pessoas não aderirem ao calendário e às campanhas de vacinação em peso, doenças erradicadas, como a poliomielite e o sarampo, podem voltar a afetar significativamente a população devido à baixa cobertura vacinal. Então, tomar a vacina é importante, porque erradicou o quê? Eliminou a doença do país. Então a gente eliminou a doença do país. Então o que é que tem que fazer agora? Continuar se protegendo.
se teve bebê, vai ver o calendário de vacina, para ver qual é a vacina que ele vai tomar, para poder não fazer com que a doença apareça novamente. Olha aqui como é uma imagem de uma imunização por rebanho. Tem várias doenças ao redor. Tem esses azuizinhos, são as pessoas que não puderam ser vacinadas. E o amarelo são as pessoas que foram vacinadas. O que é que acontece? As pessoas que foram vacinadas acabam protegendo as que não foram, porque elas não pegam a doença. Só quem poderia pegar a doença é uma pessoa em azul. E só quem poderia passar a doença para uma pessoa em azul seria outra pessoa em azul. Então é uma forma de se proteger também, de estar protegido. Problemas relacionados ao sistema imunitário. Há ocasiões em que o sistema imunitário apresenta falhas, por motivos genéticos ou em decorrência de determinadas doenças ou condições. A AIDS, por exemplo, causa problemas no sistema de defesa, permitindo o desenvolvimento de doenças oportunistas que podem até levar à morte. Essa condição é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo vírus da imunodeficiência humana, por isso que o nome é AIDS, que é conhecido em inglês, né, que é o HIV, que é vírus da imunodeficiência humana, que significa HIV. E AIDS também, que é da doença adquirida, que é AIDS, né? AIDS. Então, síndrome, que é o S, e imunodeficiência, A adquirida. Então, síndrome da imunodeficiência adquirida, que como é em inglês fica ao contrário. O vírus HIV destrói os linfócitos, que são as células responsáveis pela defesa do organismo, tornando o indivíduo vulnerável e às outras infecções e doenças oportunistas. Olha, essa imagem aqui é uma célula infectada e a saída do vírus de 4 vírus HIV. O vírus parasita na célula e usa recursos para se reproduzir. Durante o processo, a célula parasitada é destruída. Ela é destruída e o vírus sai dela para infectar outras células. Outros casos que também podem ser lembrados de doenças que causam problema no sistema imunitário, fora a AIDS, também tem o lúpus e algumas algumas vezes é necessário fazer até transplantes. Por quê? O lúpus, ele também atinge o sistema imunitário. E assim como o HIV, que é o vírus, quando a pessoa chega na AIDS, ela não vai morrer por conta da AIDS, ela não vai morrer por conta do HIV, do vírus. Ela vai morrer porque o sistema imunológico dela, o imunitário, está tão fraco, que se ela pegar uma gripe, ela não aguenta. Então, o problema dessas doenças é isso, não é a doença que vai matar de certa forma. Ela vai cair tanto o seu sistema imunitário que outra doença mais simples pode lhe matar. O lúpus também é uma doença autoimune. Ao contrário do HIV, que ele diminui a imunidade das pessoas, no lúpus, o lúpus ele já se protege demais e o sistema imunitário da pessoa que tem lúpus começa a se atacar, como uma forma de achar que as coisas que tem dentro da pessoa, elas são perigosas. E aí ele começa, é por isso que é autoimune, porque ele vai tentar se auto-proteger, só que de uma forma negativa. Então, olha aí, ó. Em outros casos, como lúpus, ocorre alguma falha no sistema de defesa que passa a agir contra o próprio corpo. O paciente, portanto, desenvolve anticorpos que reagem contra suas próprias células normais. Ela é uma doença crônica de causa desconhecida e que não é contagiosa. Há indícios de que fatores genéticos e ambientais têm papel importante no desenvolvimento da doença. O sistema imunitário também está envolvido com as rejeições de transplantes e alergias. Que nesse caso, existem os alérgenos, né, que são as pessoas que têm alergia, como por exemplo lactose, né, a pessoa tem intolerância à lactose porque tem alergia a uma proteína. Pode falar. Eu tinha um primo meu que tinha tolerância à lactose.
Pois é, quem tem intolerância à lactose é que tem alergia a uma proteína do leite chamada de lactose, que é o que fala, né? Tolerância à lactose. Ou que não tem uma proteína que quebra a lactose no nosso corpo, que é a lactase. Então, se a gente não tem, quem não tem essa enzima que quebra a lactose ou que tem alergia à lactose, aí a pessoa não pode se alimentar com nada que tenha lactose. O que é que tem lactose? Derivados do leite. Queijo, requeijão, manteiga, leite em pó, leite líquido, que mais? Só tô lembrando disso. Mas todos que são derivados do doce de leite, não pode, leite condensado, não pode. Então, muitas coisas de leite, creme de leite, não pode porque tem a lactose. E aí tem pessoas que são intolerantes à lactose e não podem. Outra forma também A minha mãe tem intolerância, ela não come queijo, essas coisas que tem leite, ela não come porque ela passa mal. E às vezes o passar mal, tem pessoas que pensam que é só diarreia que dá na pessoa. Não é, às vezes é muita dor. As pessoas que são intolerantes à lactose sentem muita dor de estômago quando come alguma coisa que tem a lactose. E algumas questões, quando a pessoa tem uma reação alérgica muito forte, provoca inchaço em lábio, dá cãibra, coceira, erupções, outras reações, como choque anafilático, são generalizadas. Então, choque anafilático é como se fosse o nível máximo, mais extremo de uma alergia. A pessoa, quando tem um choque anafilático, é porque já atingiu o corpo todo. Tem pessoas que têm, por exemplo, alergia a frutos do mar, que não pode comer camarão, que não pode comer caranguejo, que fica inchado automaticamente, na hora fica inchado. Então, essas pessoas têm que ter muito cuidado, porque se tem pessoas que não sabem que têm alergia e vão comer pela primeira vez e podem dar um choque anafilático, que é comer demais, sem saber que é alérgico, e acabar com todo o corpo inchado, tendo que ir para o hospital e tudo mais. Essa atividade foi a que eu passei para vocês, uma parte dela, né? Mas a gente vai pular ela, né, e continuar aqui na próxima temática, já que é o tema 2. Que fala sobre tecnologias para a saúde individual, coletiva e ambiental. Basta a gente conversar com pessoas mais velhas ou assistir a programas ou filmes antigos para ver como muitos dos produtos e serviços se modificaram ao longo do tempo. Praticamente nenhuma empresa mais comercializa leite em garrafa de vidro ou em saco plástico. Essas embalagens foram substituídas por garrafas de plástico e vasilhames de material cartonado, como longa vida. As novelas de rádio deixaram de existir e hoje estão na televisão. Videolocadoras que costumavam disponibilizar lançamentos de filmes em VHS ou DVD foram extintas com o surgimento de novas mídias digitais, como os serviços de streaming, que oferecem um extenso catálogo de possibilidades e permitem assistir a vídeos em tempo real. Todas essas mudanças têm um impacto no cotidiano e o transformam. Muitas tecnologias facilitam o trabalho, são fontes de lazer, permitem realizar tarefas, colaboram com a saúde, etc. No entanto, elas também podem causar problemas, como interferir na saúde e isolar pessoas. O objeto de estudo de um dermatologista é a pele, o órgão que reveste o corpo humano. Por ser uma estrutura externa, pode ser diretamente observada à procura de lesões, pintas, alergias, etc. Mesmo assim, em alguns casos, é preciso realizar exames para obter informações que não podem ser coletadas a olho nu ou com o auxílio de uma lupa. Nas biópsias, por exemplo, são extraídas amostras de tecido para preparação e observação ao microscópio. Esse procedimento permite detectar eventuais anormalidades, como a presença de células cancerosas. A possibilidade de ampliar e observar estruturas minúsculas permitiu muitos avanços no estudo dos seres vivos e do corpo humano. O universo de possibilidades de estudo do corpo humano foi se ampliando cada vez mais e hoje é possível obter diversas informações das estruturas internas, às vezes de maneira indireta, sem precisar acessá-las fisicamente. Então, nessa página aqui está falando só uma introdução do que a gente vai falar na unidade, né? Na unidade não, na temática 2, que muitas coisas evoluem e assim como as coisas de modo geral, DVD, VHS, que agora dificilmente alguém sabe ou usa,
A garrafa de vidro, que nem passa nos filmes de leite, ou então sacos plásticos, como era antigamente. Fala sobre como se faz os estudos de análise de doenças, como, por exemplo, que fala aqui do dermatologista. Muito isso evoluiu e desenvolveu para uma forma diferente. Então, assim como descobrir se você está saudável ou não. Uma dessas evoluções são os exames de imagem, que detectam fraturas em ossos ou acompanhamento do embrião no útero materno. Os médicos recorrem a exames de imagem como raio-x, ultrassom, que é a ultrassonografia também que pode ser chamado, ressonância magnética, tomografia computadorizada. Esses exames permitem que se obtenham informações sobre órgãos internos em que seja necessária a realização de uma cirurgia exploratória, porque antes desses equipamentos existirem, a ressonância magnética, a tomografia computadorizada, o ultrassom, o raio-x, ninguém conseguia ver através da pele. Então, para quando a pessoa sentia uma dor ou que o médico não sabia solucionar, ele tinha que fazer uma cirurgia para abrir a pessoa para descobrir o que tinha de errado lá dentro, porque não tinha um equipamento ou um aparelho que fizesse eles enxergar por dentro antes de abrir. Então, hoje a gente tem vários equipamentos que fazem uma vistoria em todo o nosso corpo e conseguem ver nossos ossos, nossos órgãos, conseguem ver se tem algum problema sem nem precisar abrir as pessoas. Na tomografia computadorizada, raios-x emitidos por um aparelho atravessam o corpo do paciente até atingir o filme fotográfico. Tecidos menos densos são atravessados mais facilmente pelos raios do que tecidos mais densos. Quanto maior for o bloqueio da radiação, mais clara será a imagem. A tomografia permite obter imagens mais detalhadas do que a radiografia tradicional. Aqui são imagens de uma tomografia computadorizada, de um crânio, né? Como você pode perceber aqui, a cabeça de uma pessoa. O que é que fala? Quando os raios que atravessam o rosto da pessoa têm mais dificuldade para passar, a imagem vai ficar mais clara. Então, se a gente procurar as imagens mais claras, a gente vê aqui que são os ossos, ó. O osso do olho está bem mais claro porque os raios não conseguiram atravessar ele. O osso do crânio está bem mais claro também. O osso aqui do nariz está bem mais claro também. Aí o que é que vem clareando depois dele? O cérebro, que ficou um pouco mais escuro, mas está claro. Por quê? Porque é uma massa mole. Então os raios tiveram dificuldade para atravessar, para tirar a tomografia, mas mesmo assim ainda conseguiram. Então não ficou tão claro. E aí vem para as partes mais escuras, que são as que são mais fáceis de atravessar, que é o quê? Os músculos que ficam aqui ao redor da cabeça e na região da boca, da garganta, do pescoço. Já no ultrassom, o equipamento emite ondas sonoras que se propagam pelo organismo e produzem imagens de órgãos e tecidos moles do interior do corpo. A velocidade de propagação das ondas varia conforme a densidade dos tecidos. Quanto mais denso, menor a velocidade e vice-versa. As ondas refletidas são captadas pelo aparelho de ultrassom, que calcula o tempo de retorno de cada onda. Cada tempo de retorno corresponde a um tecido, e assim a imagem é gerada na tela de um computador e pode ser impressa em papel. A imagem de um ultrassom ela é bem mais ruim do que de uma tomografia, né? Porque ele foi um equipamento criado até antes, então é mais difícil de entender direitinho como é que está vendo. Tem pessoas que não conseguem enxergar o que está mostrando na ultrassom, mas conseguem enxergar o que está mostrando numa tomografia. Daí a gente tem os exames de análises clínicas, como exames de sangue, como hemograma completo ou dosagem de vitamina D. São muito usados para acompanhamento da saúde de um paciente, exames de check-up. E podem ter finalidade confirmar o diagnóstico de uma doença. Os materiais mais comumente coletados para análise clínica são fezes, urina, sangue e expectoração. Alguns exames exigem preparos, como jejum ou determinadas restrições alimentares. Em laboratórios, os materiais são analisados por técnicos que emitem pareceres sobre o que encontraram. Normalmente, há parâmetros esperados que correspondem às condições normais e se determinada variável estiver fora dos padrões de referência, menor número de glóbulos vermelhos presentes nas fezes ou de glicose na urina, pode ser um sinal de anormalidade. Então, aqui são placas de Petri, aqui é uma pipeta,
em que ele vai diluir o sangue da pessoa para poder analisar e ver se tem alguma doença, alguma coisa. Aqui são centrífugas, que é um aparelho que separa o que é sólido do que é líquido também do nosso sangue. Tecnologias de ponta vêm permitindo a reposição de partes do corpo humano perdidas ou danificadas por próteses, que são peças ou aparelhos artificiais que substituem um órgão ou parte do corpo. São famosas imagens de corredores profissionais com membros amputados que exercem sua atividade com o auxílio de pernas mecânicas. A recuperação de movimentos também pode ser uma conquista para indivíduos paralisados por lesões na medula espinhal ou com sequelas de acidentes vasculares cerebrais, como a gente falou na última aula que a gente teve, que existem pessoas que têm, né? Pessoas que têm dificuldade para andar e tudo mais, a questão da saúde pode atingir o sistema nervoso central, que pode atingir a coluna vertebral. Quem assistiu à abertura da Copa do Mundo de 2014 talvez se lembre que ter visto um rapaz vestindo um traje robótico chamado de exoesqueleto, dar um pontapé na bola, representando a abertura do evento. Paralisado da cintura para baixo, o rapaz usou o próprio cérebro para enviar sinais ao exoesqueleto e assim mover a perna. O projeto Andar de Novo, um consórcio internacional sem fins lucrativos coordenado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles, há anos vem desenvolvendo tecnologias de interface cérebro-máquina com o objetivo de produzir dispositivos que sejam controlados pelo cérebro dos pacientes, possibilitando que eles possam recuperar movimentos. Testes do exoesqueleto com voluntários em São Paulo revelaram que o uso contínuo dos aparelhos tem ajudado na recuperação dos pacientes. Eles passaram a sentir e a controlar os músculos intestinais e urinários e relataram sensações como de formigamento e de temperatura. Aqui, ó, é um exoesqueleto. O que é isso? Esse homem aqui, ele não sente do pescoço para baixo, ele não sente as pernas, esse aqui, ele não sente os braços, isso, ele não sente o corpo dele. Então foi feita uma máquina, ó, aqui ao redor dele, uma máquina presa na perna dele e presa aqui nos braços, olha as cordas, e com um capacete com informações cerebrais. Nesse capacete ele vai pensar, para chutar a perna, ele não vai pedir, ele vai pensar como se fosse um poder. Ele vai pensar em a perna mexer. E aí, o capacete ele vai entender a informação, mandar a informação para esse robô aqui nas costas dele e vai fazer com que esse ferro mova a perna dele. Ainda são fases de teste, ainda está no início, não sabem como vai desenvolver, mas acreditam que daqui a alguns anos essa máquina consiga fazer com que pessoas tetraplégicas, que são aquelas que não conseguem se movimentar, andar de novo. Por isso que o nome do projeto é Andar de Novo. O transplante, uma alternativa para quem tem órgãos com funcionamento deficiente e, consequentemente, a qualidade de vida bastante prejudicada ou risco de morte, enfrenta algumas barreiras. A falta de doadores, a incompatibilidade entre doador e receptor e a rejeição do órgão pelo sistema imunitário do receptor são algumas delas. A possibilidade de reproduzir órgãos a partir de células vivas do receptor ou de células parecidas com os dos seres humanos eliminaria esses problemas. A chamada bioimpressão é a técnica de impressão 3D de tecidos humanos. No lugar de tinta tradicional, utiliza-se biotinta, feita com materiais biológicos capazes de originar os tecidos de interesse. Então, esse caso são como se fosse objetos em 3D produzidos por materiais biológicos, como células sanguíneas, células do nosso tecido, que é feito um órgão, um pulmão, um coração, porém ainda também está em fase de testes e ainda não existe o primeiro ser humano que recebeu um órgão totalmente em 3D, apesar de existirem muitos estudos que tratam sobre isso, certo? A gente vai parar por aqui. E aí, a gente vai ver só mais essa página e na próxima aula a gente continua com monitoramento e remediação ambiental. Então, bora só ver essa última parte e a gente dá continuidade só na aula que vem. Então, os eletrônicos que nos cercam, os aparelhos eletrônicos de nossa casa, escola ou trabalho que usamos para realizar tarefas diárias também podem impactar nossa saúde positiva e negativamente. Eu não vou ler todo esse parágrafo, mas ele fala principalmente
De quando o quê? Quando a gente usa os aparelhos eletrônicos, principalmente se a gente usa para agora tá usando muito, muito mesmo, né? A gente tem que ser sem aula, tem que enviar, sabe, atividade, tem que receber trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, esse uso excessivo acaba prejudicando, às vezes, nossa visão, nossa postura, dependendo da forma que a gente está sentado utilizando esse aparelho. Pode prejudicar o nosso comportamento social, porque fica muito tempo no celular ou no computador e não interage com as pessoas. Pode desenvolver problemas alimentares, pode desenvolver problemas nos rins. Por quê? Porque você esquece de beber água, você esquece de comer, ou você come muita besteira. Então, tem várias coisas que, além de facilitar a vida dos aparelhos eletrônicos, eles também dificultaram alguns processos, que esses processos acabaram sendo bastante necessários para a nossa vida com o passar do tempo. E aí também mexe no social, no sentido de que você vai usar a rede social para, às vezes, ver coisas ruins que não seriam necessárias para você ver. Então, tem várias coisas que as tecnologias acabaram facilitando, mas também acabaram prejudicando. E uma dessas coisas foi a nossa saúde, podendo ser ela física ou mental. Deixa eu parar agora aqui o compartilhamento, falar para vocês. De vocês aqui, tem algum